Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste domingo, dia 10 de abril de 2022. Briga, treta entre Zé Ricardo, técnico do Vasco da Gama, e Nenê, o camisa 10, o cara que entende de futebol nesse time. E na verdade, dessa briga, quem sai perdendo é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Quer saber detalhes? Venha comigo da logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca, aquele que todo dia, às 7 horas da manhã, vem com um vídeo sobre o Vasco da Gama, nossas crônicas, nossas opiniões, nossas críticas. Sendo assim, aqueles pedidos adicionais, meu irmão, larga o dedo neste like, que muito nos ajuda a subir neste YouTube de meu Deus. Se inscreva neste canal, vamos chegar a este canal a ser top YouTube de Vascão. E aperte aquele sininho para você sempre ser notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco. Já sabe, acompanhar seu café da manhã, clica no YouTube para você saber das notícias do Vasco da Gama. E as últimas notícias do Vasco da Gama, aqui eu relatarei sobre a briga entre Zé Ricardo e Nenê, que ficou mais explícita ao final do jogo de sexta-feira. O jogo de sexta-feira, você já sabe, a horripilante história de terror que é ver um jogo do Vasco da Gama nesta segunda divisão e como foi da última temporada também. O Nenê, ao meu ver, jogou muito mal. Eu estava em São Januário, vi o jogo, acompanhando lá. Ele jogou muito mal. Tá claramente que fisicamente ele não consegue mais acompanhar a velocidade de um jogo profissional, ao meu ver. Pelo menos assim, os 90 minutos ele não consegue acompanhar mais. Tá lento e ele perde na corrida para todos os jogadores e tudo mais. Só que ele é fora de série. Ele é um extra classe. Ele é muito bom, ele entende de jogo. Mas nesse jogo ele estava muito mal. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Ele estava muito mal, porque ele foi escalado mal pelo Zé Ricardo, onde o Nenê ficou muito preso ali fazendo dupla com o Gabriel Peck, ou ele realmente está mal porque tecnicamente ele é muito bom, mas fisicamente ele já não está aguentando, que isso prejudica muito o seu futebol. Quero saber de vocês essas opiniões aqui, já para você escrever aí embaixo. O fato é que também o Zé Ricardo, num dos piores jogos que eu já vi de um técnico, onde ele errou tudo, ele acabou substituindo o Nenê, o que particularmente acho correto. Eu vou te falar que, sendo polêmico, eu penso que o Bruno Nazário jogou melhor, pelo menos foi mais participativo no jogo, do que o Nenê. Olha só o nível de insatisfação minha perante o Nenê nesse jogo. O Zé Ricardo acabou substituindo. E a gente já sabe que o Nenê tem um histórico de revoltas, de substituições, não aceita banco, briga, fala não pro técnico, ele sempre bate muito de frente com o técnico quando começa a ser substituído. Se for pro banco, então aí o Nenê não aceita, criando um clima muito terrível dentro de vestiário. Isso é fato. No jogo, ele demonstrou toda a sua insatisfação, toda a sua revolta, ao meu ver, até de forma muito errada, onde ele arranca a braçadeira de capitão, que é uma posição muito importante para o time, joga no chão, esbraveja e já sabe que todos os holofotes estão ali direcionados para o jogador e logo para o Nenê, né? Então ele também faz isso muito para jogar para a mídia, muito para jogar para a torcida, demonstrando toda a sua insatisfação, mas ele não estava nem bola parada, o Nenê estava jogando. E ó, achei aqui, só para concluir essa posição, correta a substituição, só que o Zé Ricardo também não tem mãos ali para você substituir o Nenê à altura, por isso que a gente fica muito dependente do Nenê, de um jogador de 41 anos, que é o único cara que pensa no meio de campo do Vasco da Gama. Ao final da partida, ninguém tá levantando essa bola aqui. Eu tava lá na arquibancada e reparei, comentei até com meus amigos que estavam olhando. Olha o Zé Ricardo, terminou o jogo, o Zé Ricardo foi direto pro vestiário. Ele não ficou em campo, não ficou no gramado para cumprimentar o jogador e nem cumprimentou a comissão técnica. Foi direto. Imagino eu até que ele nem tenha dado, eu não vi entrevista no gramado. Ele foi direto pro vestiário e depois foi para a coletiva. Os jogadores e comissão técnica ainda se reuniram no meio de campo para ali saírem juntos sob vaias, né? Que eles nem agradeceram a presença da torcida, foram todos juntos ali sob enorme vaias. Inclusive o Nenê, ao final do jogo também,
estava um pouco afastado, vi relatos disso aqui até pela imprensa, que ele joga a camisa para a torcida e a torcida devolve a camisa dele e ele sai xingado sim. Quem estava em São Januário escutou ele, o Nenê foi xingado muito assim, também na forma quando terminou o jogo. E isso vem para culminar durante a coletiva. O Zé Ricardo menciona que ele não falou ainda com o Nenê, né, que até aquele momento, e o GE relata um fato que teria ocorrido logo depois dessa coletiva, onde o Zé Ricardo sai, o Nenê está ali com uma criança, conversando, o Zé Ricardo teria cumprimentado essa criança, mas sequer teria olhado ou cruzado olhares com o Nenê. E as notícias não vêm que eles já conversaram, que eles já resolveram essa treta, não. Também cobra uma posição do Nenê, não somente sobre essa posição, essa revolta com o Zé Ricardo, mas com o fato dele ter tirado a braçadeira de capitão e ter jogado ao chão, porque isso ofende não o Zé Ricardo, mas ofende sim a instituição Cruz-Maltina. Eu acho que nesse ponto o Nenê teria que vir pedindo desculpa. Você concorda comigo? Se concorda comigo, escreva aqui nos comentários. Se você discorda que o Nenê nem deveria ser mencionado com isso, foi um momento de raiva dele ali que não te importa, também escreve aqui embaixo, porque eu acho que isso é muito importante, que é uma posição, é uma instituição dentro do campo de futebol, o qual ele não pode simplesmente jogar. Tanto que, ao meu ver, o Nenê já nem mais merece essa braçadeira, quem merece é o Quinteiros. E assim ficou os fatos narrados. Você não sabe ainda, não vem muitas informações se os dois já conversaram e se já alinharam. O fato é que hoje o Clube de Regatas Vasco da Gama depende muito mais do Nenê. E olha só o que eu estou falando, depende muito mais de um jogador de 41 anos, craque, mas que não aguenta, ao meu ver, está na cara que ele já não aguenta a velocidade um jogo profissional. Então, na verdade, ali o técnico deveria talvez criar um esquema direcionado para o Nenê e o que o Zé Ricardo não está conseguindo fazer. Esse é o meu ponto de vista. Falando agora dos dois personagens. O Zé Ricardo, é óbvio que o trabalho dele é muito mal feito, mas eu não esperava coisa melhor. Quem me acompanha aqui nos vídeos sabe que eu dou um prazo de validade dele até a quarta rodada, que por acaso é um jogo contra a Ponte Preta dentro de casa. Não imagino vitórias do Vasco até a quarta rodada, sinceramente. Infelizmente. Com isso, soma-se a eliminação precoce da Copa do Brasil contra o Juazeirense, time pequeno. Soma-se perder todos os clássicos no campeonato, Fora que o Vasco agora teve o Zé Ricardo 20 dias para trabalhar a sua equipe e não conseguiu trazer qualquer evolução. É que eu falo, você pega a mesma escalação que terminou o Campeonato Carioca, você vai esperar mudança? Não, não vai ter mudança. Então você ia esperar alguma evolução nesse jogo de estreia da segundona? Também não. Agora, em contrapartida, o Nenê também eu acho muito estrelinha, sempre acho muito estrelinha. Em campo ele ficou dando altos toques de calcanhares, mas não produziu nada. E ele não pode sair com essa revolta toda, jogando para a torcida, toda vez que ele é substituído. Toda vez que ele é substituído, ele sai revoltado, que quer ficar em campo. Meu irmão, aceita, tu é jogador de futebol, você não vai aguentar os 90 minutos. Toca o barco, você está prejudicando a equipe, está criando um clima ruim dentro de vestiário, você está jogando o treinador contra a torcida e toda vez o Nenê é um histórico dele nos clubes. Você pode buscar essas informações aí, tanto que os clubes tendem a não renovar com ele, principalmente depois que voltou aqui para o Brasil. E no Vasco da Gama está trazendo de novo essa discussão. E aonde o Clube de Regatas Vasco da Gama é o único que sai perdendo. Na verdade, o Zé Ricardo hoje se mantém como técnico pelas informações, porque tem o voto de confiança do Jorge Salgado, mas já que há setores do clube que não querem mais a sua permanência, até porque a gente já sabe que ele não vai produzir nada, infelizmente o Nenê é o único jogador que pensa. Novamente, quem se colocou nessa situação, óbvio, foi o Vasco, através da sua diretoria, que insiste num técnico onde nunca demonstrou um bom trabalho e que infelizmente não conseguiu reforçar seu meio de campo ali com outros jogadores para você fazer uma substituição à altura ao Nenê, um jogador já de 41 anos. E nisso a gente vai ficar nessa discussão, nesta briga, até
ter uma solução. É qual minha solução? Eu penso que você não vai conseguir rescindir com o Nenê, a não ser que ele saia do Vasco da Gama. É mais fácil você rescindir com o Zé Ricardo. Mas isso significa que vai solucionar? Quem me garante que o Nenê não vai arranjar outra treta com o novo treinador? E assim o Vasco vai penando mais um ano na segunda divisão. Bem, meus amigos, aqui foi a minha opinião sobre essa treta, que na verdade só prejudica o Clube de Regata Vasco da Gama. Escreva aqui embaixo o que você pensa disso, quem vai sair vitorioso, Nenê ou Zé Ricardo. E assim, meus amigos, eu dou um tchau, bom domingão.